Vamos dar continuidade, irmãos, ao nosso estudo de Atos. Hoje vamos reiniciar lá em Atos capítulo 1, versículo 12, vamos até o versículo 26, terminamos o capítulo 1 hoje. Lembrando que na semana passada nós vimos então a ascensão de Jesus, os discípulos perguntando se seria aquele momento em que restauraria o reino de Israel. Jesus falou que não competia a eles conhecer tempos e épocas. Falou que eles receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e este poder serviria para eles serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vemos Jesus subindo aos céus, os discípulos então ficam olhando Jesus subir, e vem então aqueles dois anjos falando para eles: que vocês estão olhando para o céu, aquele que subiu um dia vai voltar, ele vai descer, do mesmo modo que ele subiu, ele vai voltar a este mundo. Ok? Então nós vimos até aqui na semana passada, e hoje nós vamos, portanto, concluir o capítulo 1. A partir do versículo 12 nós vamos ler: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro encargo. Tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Nós vamos ver aqui o início de uma organização na igreja do Senhor. Há um início, aquele momento da ascensão de Jesus, nós já vemos que há uma igreja que se inicia uma estruturação, um momento, uma origem. O que estava acontecendo aqui? Existia um povo cheio de expectativas. Porque primeiro a expectativa era: agora o Senhor vai restaurar Israel. E o Senhor fala: não compete a vocês saberem tempos ou épocas. E aí o Senhor fala para eles que ia descer sobre eles o Espírito Santo, que eles receberiam o poder do Espírito. Assim que Cristo subisse, haveria necessidade do Espírito vir, e fala que eles receberiam poder. E que este poder serviria para eles serem testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. Então havia uma expectativa. O Senhor os manda esperar ali em Jerusalém. Não saiam daqui até que isto aconteça. Então há uma expectativa daquilo que vai acontecer, de como Deus vai agir. Houve naquele momento também, um pouco antes, aquela perda traumática. E aqui não estamos falando de Jesus.
Claro que Jesus foi uma perda traumática, no sentido de ele foi entregue ali, morto, e eles ficaram sem esperança por algum momento e desesperados e tal. Mas a perda traumática, que talvez a gente não pense tanto sobre isso, foi Judas. Eu entendo que a perda de Judas foi algo traumático, porque Judas era um dos 12, era um daqueles que andava com Jesus, era um daqueles da confiança dali, era próximo ao Senhor. Jesus sabia o que iria acontecer, vamos lembrar disso. Jesus sabia quem o iria trair. Na noite da ceia ele fala: algum de vós vai trair, algum de vocês vai trair. Mas nenhum deles sabia, eles começam a olhar um para o outro: quem vai trair? Então não havia o conhecimento, eles não sabiam: Judas quem vai trair, estou sabendo. Não. Aos olhos humanos, se a gente não tivesse conhecimento de todas as coisas, a gente poderia pensar de vários apóstolos sobre isso. Jesus falou que Pedro o negaria 3 vezes. Nós vemos discípulos ali colocando: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, que um sente à sua direita e outro à sua esquerda, com aquele pensamento diferente, assim, de não entender o que era o reino de verdade, e de eles brigarem um com o outro, os discípulos começarem a brigar e ficar irritados com aquilo. Então, se a gente não conhecesse a história, de repente a gente poderia imaginar qual deles seria, se nós não tivéssemos alguns dados das Escrituras. Como fala que Judas ele roubava da bolsa da coletoria ali, das ofertas. Como a Bíblia fala em João 17, que ele era o filho da perdição. Mas foi uma perda traumática, porque ele estava próximo. Eles não sabiam que era Judas. Eles não imaginavam aquilo. Eles souberam no último momento, quando já estavam no cenáculo. Jesus fala: um de vocês vai me trair, um de vocês vai me entregar. Então há um trauma nisso. É só você pensar, e de repente você já passou por isso, de você, numa pessoa que você menos imaginava, ela te engana, ela mente para você, ela trai você, ela trai a sua confiança. Isso é traumático, isso é terrível. Você imagina: poxa, eu não imaginava que poderia acontecer isso, eu não imaginava que Judas poderia entregar Jesus. A Bíblia não relata isso porque a ênfase não está aqui, mas certamente foi algo traumático. Nós também não vamos nos ater nisso, mas certamente foi uma questão traumática aqui. E aí então, como dar continuidade nessas circunstâncias, com essas questões acontecendo? Jesus manda ficar ali, acontece tudo isso, eles permanecem naquele local. Como vamos continuar? Como vai acontecer? O Senhor manda nos esperar, vamos ficar aqui nesta expectativa. E aqui nós vemos então esta estruturação da igreja e algumas características de uma igreja que está sendo moldada, centrada em Cristo. De uma igreja que tem a sua base centrada em Cristo, solidificada em Cristo. E nós vamos então ver, através destes versículos que nós lemos hoje aqui, algumas características desta igreja centrada em Cristo. Nos versículos 12 ao 14, nós vamos ver que ela é uma igreja que persevera em oração. Nós vemos aqui: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ora, o texto nos fala aqui que eles retornam então para Jerusalém. Fala que a distância do monte até Jerusalém dista uma jornada de sábado que variava ali em torno de 900 metros e 1.100, 1.200 metros numa estimativa aqui.
Então esta era a jornada de sábado colocada por eles, então era uma caminhada bastante próxima, e eles se reúnem então no cenáculo. Alguns comentaristas entendem que esse cenáculo é o mesmo cenáculo que eles se reuniram quando participaram da ceia com Jesus, antes de Jesus ir para o jardim do Getsemane e depois ser entregue. E eles aqui então vão novamente para Jerusalém e se reúnem lá. E lá, portanto, fala que eles estão lá e eles perseveram unânimes em orações, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então o texto fala que eles estavam lá, os apóstolos, fala com as mulheres. Alguns entendem que essas mulheres são as mulheres que ajudavam no ministério, que financeiramente. Alguns entendem que estas mulheres referem-se às mulheres dos apóstolos, que estavam acompanhando os apóstolos naquele momento. Aqui fala de que Maria estava junto, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Vamos lembrar que Jesus teve irmãos. Maria, ela teve Jesus, ela foi concebida pelo Espírito Santo, ela era virgem. Só que depois do nascimento de Jesus, ela teve outros filhos. A Bíblia fala que Maria teve outros filhos. Então essas pessoas estavam ali e elas perseveravam unânimes em oração. Elas estavam unidas em oração. E a característica da igreja é que ela persevera unânime em oração. A igreja reconhece o valor da oração. Ela não acha que a oração são apenas palavras mágicas, que você está conversando com um gênio da lâmpada. Quando você quer alguma coisa, você vai lá, esfrega a lâmpada, ele sai de lá e fala para você, e você tem 3 desejos. A igreja é aquela que reconhece em Deus um Senhor soberano, e que nós temos o privilégio de termos contato com Ele, de nós termos comunhão com Ele, de nós conversarmos com o Rei, de termos um relacionamento com o Rei. E a igreja tem este privilégio de orar ao Senhor. A importância de nós orarmos. A Bíblia fala que a oração do justo ela pode muito na sua eficácia. A oração é importante. O apóstolo Paulo fala que nós devemos orar sem cessar. O Senhor Jesus faz parábolas mostrando que nós devemos orar em todo momento e sermos insistentes em oração, não fazendo vãs repetições, como o Senhor também fala, de ficar repetindo sempre a mesma coisa, como se fosse um mantra ali. Não, mas de nós sermos perseverantes, de nós insistirmos em oração, de nós falarmos com o Senhor, de nós compreendermos que não está em nós a força de realizarmos algo, de que não está em nós a sabedoria para chegarmos até algum lugar, de que não está em nós a capacidade de nada, mas está em Deus. Quando nós clamamos ao Senhor, nós reconhecemos: Senhor, nós nada temos. Uma das maneiras que as pessoas oravam no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, era erguendo as mãos para cima, para o alto, que é uma forma de falar: Senhor, não há nada aqui, não há nada em minhas mãos, Senhor, eu preciso tudo de Ti. Ou ajoelhado, reconhecendo: Senhor, eu estou aqui ajoelhado diante da Sua majestade, diante da Sua grandeza. Ou como na parábola que Jesus conta daquele fariseu e do publicano, daquele publicano batendo no seu peito, olhando para baixo e falando: Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu reconheço que nada tenho, que nada posso. A oração é isso, é eu reconhecer: Senhor, Tu és soberano, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é Rei, o Senhor é o dono da história, é o Senhor quem controla todas as coisas, eu nada posso sem Ti. Eu dependo do Senhor para todas as coisas. Então uma igreja, para ser bem alicerçada, ela deve perseverar em oração.
Assim como os discípulos, com as mulheres, com Maria, com os irmãos de Jesus. Para que eles precisavam orar? Vamos pensar um pouquinho. Se o próprio Jesus já estava subindo aos céus e falando: olha, vocês esperem aí, que vai descer poder sobre vocês. Para que eu vou orar? Eu recebi a promessa do próprio Jesus que vai descer poder sobre mim. Aí que eu não vou orar mais. A gente tem esta mentalidade. Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é Senhor da história, Ele não precisa da minha oração. Realmente, Ele não precisa da sua oração. Mas é uma forma de relacionamento. É uma forma de você estar próximo dele, de você falar: Senhor, eu desejo conversar contigo. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero estar próximo do Senhor. Eu quero ter uma comunhão cada vez maior contigo. Eu quero ser fortalecido pelo Senhor. Quanto nós temos negligenciado o tempo de oração. Nós, quando clamamos unanimemente, nós esperamos no Senhor por suas promessas. Foi isso que os discípulos fizeram. Foi isso que Maria, que os seus filhos fizeram. Esperaram pelas promessas do Senhor, esperavam pela vinda do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo. Nós esperamos pelas promessas do Senhor, como vimos na ceia do Senhor hoje, que nós aguardamos o Senhor, nós anunciamos o Senhor até que Ele venha. Nós entendemos que esta promessa será cumprida. E nós oramos por ela, não apenas por ela, mas oramos para que o Senhor nos capacite a falar da sua palavra, a falar que um dia Ele vai voltar para essas pessoas que não creram nele ainda. Então nós esperamos pelas promessas do Senhor. A sua fonte de sabedoria é o Senhor. Tiago vai nos falar que se nós precisamos de sabedoria, se nós necessitamos de sabedoria, nós temos que pedir a Deus. E Ele nos dá. De que forma você vai pedir sabedoria a Deus? Para que eu vou orar? Ele sabe que eu preciso. Se Ele sabe todas as coisas, por que eu vou orar? Não é assim. Só porque Deus é onisciente e onipotente quer dizer que você não deve orar? Aonde está escrito isso? A Bíblia mostra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele não descarta a sua responsabilidade. Ele reconhece que há soberania nele, que Ele sabe todas as coisas, que Ele é Senhor da história, mas que você é responsável pelos seus atos, que você deve orar, que você deve ter uma comunhão com Ele e que você deve pregar o Evangelho. Poxa, mas Deus é soberano e Ele manda eu pregar o Evangelho. Manda. Atos capítulo 1, versículo 8, Ele falou isso. Vai descer poder sobre vocês, para vocês serem testemunhas. Então orem. Orem ao Senhor. Peçam sabedoria ao Senhor. Peçam capacidade para proclamar o reino de Deus. É Ele quem vai dar capacidade a você. Amém? Quando você persevera em oração, você reconhece: a glória pertence ao Senhor. Não foi você quem fez algo. Não foi você quem converteu alguém. Não foi você quem se tornou sábio, quem tem conhecimento bíblico assim, assim, assado, e é especialista nessa ou nessa área, ou isso ou aquilo outro. Mas é o Senhor. Foi o Senhor quem te deu. Ele é a fonte do saber. A glória é do Senhor. É uma igreja que persevera unânime e reconhece: Senhor, nós queremos aprender contigo. Nós queremos que o Senhor use o pastor, os líderes da igreja, os irmãos para aprenderem a palavra. Não é o pastor, não é o líder. A glória é do Senhor. A capacitação vem dele. É uma igreja que cresce porque o Senhor acrescenta aqueles que vão sendo salvos, e isso a própria Escritura, aqui em Atos, vai falar sobre isso, que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, e que o Senhor usa a nossa oração como um instrumento para cumprir a sua vontade. A soberania de Deus, mas nós temos a responsabilidade de orar, e Deus usa a oração para cumprir os seus propósitos. A nossa oração não vai mover a mão de Deus, mas Deus vai usar a nossa oração para cumprir os seus planos.
Então uma igreja, ela é alicerçada em oração. Ela busca ter uma vida de oração, de perseverar em oração, de se importar com os irmãos, com a santificação dos irmãos, de se preocupar com a vida dos incrédulos, para pregar o Evangelho, de orar, para que todos nós possamos ser mais generosos, mais sábios, mais piedosos. A oração, esta oração corporativa, é estarmos juntos em oração, reconhecermos o quanto isto é necessário, o quanto isto é essencial para a igreja, e de como a igreja é abençoada quando ela ora, e de nós também nos arrependermos e pensarmos o quanto nós somos falhos nesta área. Então a igreja, ela deve ser uma igreja que persevera em oração. Uma segunda característica, ela é uma igreja que se afasta do pecado. Versículos 15 ao 20, olha o que o texto nos diz aqui. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, este campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, tome outro o seu encargo. Então nós vemos aqui uma igreja que se afasta do pecado. Quando Pedro toma a palavra aqui e ele fala a estas 120 pessoas, ele fala que há um cumprimento das Escrituras aqui. Há um cumprimento das Escrituras. Ele fala do que aconteceu com Judas. Ele fala que a Escritura se cumpre quando aquilo acontece. Ele fala que Judas foi aquele que entregou Jesus. Fala de como ele usou aquele dinheiro para comprar no campo. Se vocês forem ver o relato lá em Mateus, vai falar que os líderes religiosos, quando Judas joga aquelas moedas de prata, eles pegam e compram o campo. Na verdade, aquele dinheiro era de Judas. São textos complementares e não contraditórios, porque o dinheiro já era de Judas, já era dele. Fala, agora eu não quero mais, mas era dele. Então eles pegam aquele valor e compram aquele campo, que foi chamado de campo de sangue. Não era usado para nada. Aquele campo se tornou um lugar estéril e para cemitério dos gentios. Então ali o texto se refere a Judas tendo uma morte terrível aqui. O texto lá de Mateus já ia falar sobre o suicídio de Judas, com todo o remorso que ele tinha ali. O texto de Judas fala que ele estava cheio de remorso. Lembrando que remorso não é arrependimento, tá, gente? Remorso é só aquela dorzinha no coração por causa da consequência. É como o bandido lá, quando aparece naquelas cenas na TV lá, e o repórter pergunta lá para o bandido, fala: você está arrependido? Estou. Nunca mais vou fazer isso. Se ele for solto, ele vai continuar fazendo. Então remorso é aquela coisa: fui pego, e agora? Envergonhado. E ali então há o relato do suicídio de Judas. O texto de Atos aqui ele vai trazer ainda algumas informações, falando que ele se precipitou ali quando há aquele enforcamento dele. Provavelmente a corda se rompe e ele é destroçado lá naquelas pedras lá, e o corpo dele se parte ao meio, as entranhas caem no chão. Uma cena bastante terrível, assim, uma cena tenebrosa, se você for pensar como acontece. Ficou todo estatelado lá, uma coisa bem feia mesmo, né? Então mostra o preço da iniquidade de Judas, de como o pecado corroeu a vida deste homem. A Bíblia fala que ele era
o filho da perdição. Ele fazia parte dos apóstolos do Senhor, mas era um filho da perdição. Ele não era um filho do Senhor, ele era um filho da perdição. E o texto aqui nos mostra que é usado aqui duas citações sobre os Salmos, tanto do Salmo 69, versículo 25, quanto do Salmo 109, 8. Fala que a morada dele seria deserta, ou seja, ele não teria filhos, ele não teria descendência alguma. E isso, para um judeu, era uma forma de maldição muito grande. Uma pessoa não ter descendência, essa pessoa é uma maldita, ela não tem o favor de Deus sobre a sua vida. Então a casa dele ficou deserta. E outro tomaria o encargo dele, ou seja, outro substituiria Judas. E por que nós falamos então aqui que a igreja do Senhor, ela se afasta do pecado? Porque nós vemos que estas pessoas reconhecem que o pecado ofende a santidade de Cristo. Em nenhum momento nós vemos na Escritura os apóstolos tentando defender Judas por aquilo que ele fez. Em nenhum momento. Você não tem nas Escrituras isso. É interessante como nós vemos hoje, quando algumas pessoas são disciplinadas, e líderes até, como aqui está falando de um líder, como as pessoas correm em defesa daquele líder. Ele ofende claramente o caráter santo de Cristo, ele deturpa o evangelho com as suas heresias, ou ele tem algum escândalo financeiro ou sexual, e as pessoas tratam de defendê-lo e defender o seu pecado, e falam: você não pode julgá-lo, ele foi uma bênção. Irmãos, Judas, ele andou com Jesus, certamente ele fez milagres, ele falou de Cristo para muitas pessoas, ele ouviu a palavra da boca do próprio Cristo, ele comia juntamente com Jesus, ele dormia nos mesmos lugares que Jesus dormia, ele viu dezenas, centenas de milagres. Ele provavelmente expulsou demônios. Mas eles não ficaram aqui: poxa, olha como ele foi uma pessoa, quantas coisas ele fez. A igreja se afasta do pecado. Ela não fica olhando: olha, mas ele fez isso, ele fez aquilo outro, olha como esse líder foi uma bênção. São seguidores de líderes, não são seguidores de Jesus. Ninguém ficou seguindo Judas porque ele ofendeu o caráter de Cristo, ele traiu a Cristo. Nós temos tantos traidores de Cristo dentro da igreja. Nós vemos tantas pessoas com tantas heresias, com tantos escândalos financeiros e sexuais, e todo mundo está defendendo. Todo mundo está achando coitadinho. Ele foi pressionado, ele estava passando por um momento difícil. Olha a origem da família dele, se colocando como vítimas. Já vi situações grotescas, onde a pessoa reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, e as pessoas iam lá, ficavam abraçando, aí tinha alguma apresentação lá, alguma coisa, falavam: olha, esta música é especialmente para esta pessoa que está sofrendo neste momento. Não estava sofrendo, ela só foi pega em pecado, ela não estava arrependida. A igreja se afasta do pecado, ela trata o pecado, ela disciplina o pecador, e se necessário ela exclui o pecador, porque a igreja reconhece que o pecado ofende a santidade de Cristo. Ninguém ficou, como a gente diz aqui no Paraná, os mais antigos, adulando Judas. Ninguém ficou passando a mãozinha na cabeça dele, coitadinho. Não. Ele ofendeu a Cristo. Ele é traidor. Ele é filho da perdição. Como nós temos que olhar hoje e falar: é herege, é promíscuo, é ladrão. Não podemos usar meias palavras, gente. Ah, não, mas olha,
Você está falando isso, mas olha a bênção que é o ministério dele. Olha quantas pessoas ele já ajudou. Não importa, continua sendo ladrão, continua sendo herege, continua sendo promíscuo, continua sendo traidor de Cristo, continua traindo o Evangelho, continua sendo mercenário. Então o crente se afasta do pecado, se afasta do erro, não procura racionalizar o erro, não fica defendendo o ofensor. Entende a disciplina como uma forma de purificar o corpo. Muitas vezes é necessário. A exclusão muitas vezes é necessária, porque a pessoa está pecando de forma impenitente, ela precisa ser excluída, ela não se arrepende. A igreja não pode falar, por amor vamos manter. Não, é filho da perdição. Não se arrependeu, é filho da perdição. Está entregue a Satanás. Vai sofrer as consequências do seu pecado, de trair a Cristo, de não viver o Evangelho. A igreja é purificada através da disciplina, da exclusão. É assim que acontece. A igreja, quando ela se afasta do pecado, ela compreende que as consequências do pecado são graves. Quando a gente olha aqui para aquilo que aconteceu com Judas, de não ter descendência, de ter perdido o seu cargo, de ter se suicidado, a gente vê que o pecado traz consequências graves. De que estar longe de Cristo traz consequências eternas. E aqui está falando de um líder, e de como isso está cada vez mais arraigado nas lideranças. De pessoas usando o seu poder, a sua influência, para manipular pessoas, para explorar pessoas, para roubar pessoas. São ladrões como Judas, que roubava da coletoria. Temos dezenas, centenas, milhares de ladrões, ministros que se dizem ministros do Evangelho, são tão ministros quanto Judas. Podem fazer várias coisas, mas estão traindo o Senhor. Estão vendendo o Senhor por moedas de prata. Estão mercadejando a palavra de Deus. E uma igreja alicerçada, centrada no Senhor, centrada em Cristo, se afasta do pecado, se afasta desse tipo de líder. Se você vê uma pessoa dessa, manipuladora, ladra, que é promíscua, um líder que é ganancioso, se afaste desse tipo de pessoa. Ele está fazendo mal para você. E provavelmente ele não é um filho de Deus. Ele está querendo ganhar dinheiro, ele está querendo manipular pessoas, ele quer ter poder. A igreja do Senhor se afasta do pecado. E uma terceira característica da igreja do Senhor, que é centrada em Cristo, é que ela valoriza a piedade na liderança. Versículos 21 ao 26. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Nós vemos então aqui que fala que era necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, que se achasse um para substituir Judas. Era necessário uma outra pessoa, uma pessoa justa, uma pessoa que tinha testemunhado aquilo que havia acontecido desde o batismo de João até a ressurreição. Nós sabemos que não eram apenas os apóstolos, Jesus já havia mandado aqueles 70 também, de 2 em 2, para testemunhar do Evangelho. Outros discípulos haviam ali ao redor,
Então havia esta necessidade de colocar outra pessoa para que substituísse a Judas naquele momento. E não era uma escolha apenas de uma pessoa qualquer, vamos escolher qualquer um para tampar o buraco aqui. Nem lá nem cá. Porque o princípio de Deus, Ele coloca nas Escrituras e Ele quer que a gente cumpra. Não é para cumprir, não é para tampar um buraco. Tem que ser uma pessoa piedosa. Tem que ser uma pessoa que tem comunhão com Deus. Tem que ser uma pessoa que está próxima de Cristo. Como eles falaram aqui, tem que ser uma pessoa que participou de tudo isso. Que esteve desde o batismo de João até a ressurreição, que presenciou tudo isso, que esteve próximo, que conhece a Cristo. A igreja também não pode ter líderes que não conhecem a Cristo. É o que mais nós podemos ver hoje em dia, líderes que não conhecem a Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, que não sabem manejar a palavra de Deus, que não têm piedade em seus corações, que a sua motivação é só ter poder, ter influência na igreja. Eu vou ser manda-chuva, eu vou coordenar alguma coisa, eu vou ter o controle sobre a área financeira aqui, eu vou ter o controle sobre um certo grupo de pessoas aqui, lá, acolá. Mas é uma igreja que valoriza esta piedade na liderança, de pessoas que amam a palavra de Deus, de pessoas que amam a Cristo. O principal critério, e o critério das Escrituras nós vemos, um dos exemplos é 1 Timóteo capítulo 3, que ele dá ali a qualificação dos presbíteros, depois dos diáconos. E cada vez menos nós temos visto isso, porque a liderança muitas vezes é composta, olha, aquele irmão tem mais influência, então vamos colocá-lo. Aquele irmão ele tem mais dinheiro, então vamos colocá-lo. Aquele irmão é mais simpático, então vamos colocá-lo aqui. Vamos fazer uma votação e aquele que for mais simpático vai ganhar. Mas é uma vida de piedade, uma vida próxima de Cristo. Uma pessoa que seja reconhecida pelos outros. Há aqui 2 homens que são colocados para votação. Fala-se aqui de José Barsabás, que era cognominado Justo, e Matias. E fala que a forma deles escolherem, olha qual foi a forma deles escolherem. E orando, disseram. Eles colocaram em oração diante do Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti, temos 2 pessoas piedosas aqui, Senhor. Direciona qual destas pessoas será. Volta o motivo de oração aqui. Em todo momento eles oram ao Senhor. Eles voltam e oram. Há necessidade de um novo líder, eles oram de novo. Senhor, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos o que vai ser escolhido. Revela-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria. Versículo 26 vai falar que eles lançaram sortes. Naquela época existia o Urim e Tumim chamado. Eles lançavam sortes com aquilo e era uma forma de Deus falar através daquilo. No Antigo Testamento já existia esta prática. Nós vemos lá no Antigo Testamento algumas situações onde era jogado o Urim e Tumim. Nós vemos inclusive no livro de Jonas, quando eles lançam sortes lá e cai sobre Jonas, que eles estavam ali sendo castigados lá naquela tempestade por causa de Jonas. E em outras circunstâncias nós vamos ver aqui, e nesta aqui então está falando que eles lançaram sortes para saber quem era. E aí fala que a sorte caiu sobre Matias. Aí a gente pode pensar, não, mas então a gente pode lançar sortes para saber o que Deus quer da nossa vida? Não, hoje não. Naquela época era usado isso, mas agora não mais. Não há necessidade mais disso. Então há sim a descida do Espírito Santo, há aquele derramamento do Espírito, e agora então o Senhor nos revela aquilo que nós precisamos saber, nos dá consciência, nos dá sabedoria. Mas naquele momento havia esta necessidade de lançar sortes, como nós vemos em Provérbios capítulo 16, versículo 33, aonde
o autor nos fala: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, aquele Urim e Tumim que era jogado, ele refletia a soberania de Deus. Era a prática deles naquele momento, mas refletia a soberania de Deus sobre aquela decisão. Senhor, temos 2 pessoas piedosas aqui, que o Senhor nos mostra quem vai ser. E esta sorte então cai sobre Matias. Deus decreta que seria Matias aquele que iria substituir Judas. Então nós vemos aqui esta característica de uma igreja que valoriza a piedade na liderança e que busca no Senhor a resposta para um líder. E não uma igreja que vai vou buscar uma pessoa que vai dar um up aqui na igreja, que vai fazer algo diferente, que vai ser carismático, grande, bonito, simpático, rico. Não, é piedade, é paixão por Cristo, paixão pela glória de Deus. Nós encerrarmos algumas aplicações e reflexões sobre esse texto. Nós necessitamos ser unânimes em oração. O povo de Deus, procure se importar mais com seus irmãos, orar mais por eles e com eles. Busque conversar mais, conhecer mais o seu irmão, sua irmã, orar por ele, por ela. Procure isso. Procure saber das suas necessidades, dos seus medos, das suas angústias, das suas dificuldades, doenças, das suas questões espirituais, de termos mais esta comunhão, de orarmos mais uns pelos outros e com os outros, de orarmos pelos nossos desafios como igreja, como povo de Deus. Hoje a gente tem falado já, ultimamente, bastante tempo já, de orarmos por um novo local, de orarmos pela provisão de Deus, de orarmos pela generosidade de cada um de nós. Temos esta unanimidade em oração, temos um só pensamento como povo de Deus. Como será que está a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos dedicado à oração? Será que tem sido só aquele tempinho no horário do almoço, hora de acordar, hora de dormir? Será que eu tenho lembrado de orar? A hora que eu estou no trânsito, de repente, estou naquele momento onde eu posso orar um pouco. Não precisa fechar o olho no trânsito. Você pode orar de olho aberto. No momento que eu estou trabalhando ali, ou naquela folguinha, naquele lanchinho ali, aquele momento de eu parar um pouquinho, de orar ao Senhor, continua me dando forças, continua abençoando aquele meu irmão, abençoa os meus filhos, netos, abençoa o meu vizinho que eu estou pregando o Evangelho, abençoa a nossa igreja. Temos mais qualidade na nossa oração, mais tempo de oração, valorizarmos mais a oração, reconhecermos o quanto ela é valiosa, o quanto ela é importante. Orar pela nossa vida de santificação, para que nós amemos cada vez mais ao Senhor, para que nós glorifiquemos o nome do Senhor, para que a igreja glorifique o nome do Senhor e o Senhor seja glorificado através dela. Como nós temos praticado em nossos lares a disciplina bíblica. Será que nós olhamos para a disciplina bíblica como algo proveitoso ou algo antiquado, mas que eu devo viver uma disciplina diferente só do cantinho da disciplina? Ali, você vai lá e fica refletindo lá, deixa eu ver se tem... A criança tem 3 anos, ela vai ficar 3 minutos refletindo no cantinho da disciplina. Será que é assim? E aí na igreja, quando a gente vê disciplina, não, na igreja também não pode ser assim. Então, ao invés de disciplinar, a gente vai deixar 3 semanas a pessoa no cantinho da disciplina, ela não vai poder tocar, não vai poder cantar, não vai poder fazer isso, aquilo outro. Como é que nós temos olhado para o que é disciplina de verdade? Será que essa falta de disciplina em casa está se refletindo na igreja? Se nós não conseguimos a disciplina em casa, dificilmente nós conseguimos disciplina na igreja. Se nós não valorizamos a disciplina com os nossos filhos, dificilmente a gente vai valorizar a disciplina dentro da igreja. Se nós passamos a mão nos nossos filhos e netos e deixamos o erro passar sem disciplinar, nós vamos tentar fazer a mesma coisa na igreja e passar a mão no pecado e deixar passar e falar, não vamos mexer com isso, vai dar problema, vai dar confusão, vamos deixar por isso mesmo.
Será que nós temos valorizado a disciplina e visto como instrumento de Deus para a purificação e santificação da igreja, assim como foi feito com Judas, assim como foi feito em muitos outros casos da Escritura, com exclusões, com disciplina, com repreensão? Será que as decisões em nossas vidas elas têm sido direcionadas através do Espírito Santo? Será que nós temos buscado o direcionamento de Deus nas Escrituras em oração? Ou tem sido algo impulsivo? Eu vou e faço. Eu vou e realizo. Eu vou e consigo. Será que nós temos refletido em tudo que nós temos feito? Ou temos sido só impulsivos? Vamos lá fazer. Agora, já, tem que ser, nesse momento. Que orar o quê? Está aqui na minha frente, a resposta de Deus. É de Deus. Temos orado, temos colocado diante de Deus, temos ponderado se aquilo vai glorificar o Senhor, ou temos sido só impulsivos? Será que temos valorizado o que o Senhor nos fala através da Escritura? Temos valorizado o tempo de oração com Deus? Como será que cada um de nós tem agido nesse sentido? Irmãos, este texto ele nos remete a uma igreja que valoriza a glória de Deus, que valoriza a centralidade em Cristo, não o homem. Ela valoriza a disciplina, ela valoriza a oração, ela valoriza um povo unânime em oração. É um povo, um só povo. Um povo que reconhece que o pecado traz consequências. Um povo que reconhece que depende inteiramente de Cristo. Que espera pelas promessas do Senhor. Se nós, como povo de Deus, não valorizarmos a disciplina, não valorizarmos o nosso tempo de oração, não valorizarmos aquilo que o Senhor tem nos dado dia após dia para fazermos, nós vamos, dia após dia, enfraquecermos, desanimarmos. Irmãos, que o Senhor nos fortaleça, que você tenha a motivação de orar mais, de buscar mais, de depender mais do Senhor, de honrar mais ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós vemos a Tua palavra, Pai, como os discípulos dependiam do Senhor, oravam ao Senhor, pedindo respostas, esperando pelas Suas promessas, esperando a Deus por uma resposta daquele que substituiria Judas, reconhecendo a Deus que o Senhor não convive com o pecado e pune o pecador, ó Pai. E nós devemos valorizar, ó Pai, estarmos centrados em Ti, centrados em Cristo, para crescermos, para amadurecermos e vivermos para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia. Que não vivamos para nós mesmos, mas para Ti, para a Tua glória. Que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos capacite dia após dia nesses desafios que temos. Em nome de Jesus Cristo eu oro.